lá. Primeira questão é em 2016. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico sobre altas temperaturas, conforme a equação química. Aí ele dá aí, ó, C2H2 dando C6H6. Essa é o que a gente chama de reação global, perfeito? E aí a questão continua. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação da entalpia das reações de combustão de substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais. Então vocês veem, gente, que para chegar nessa reação global, foi passado por duas etapas, beleza? Então, o que foi que o Reis falou? Para mim não importa as etapas, para mim só importa o início e o fim. Quem é o início? C2H2. Quem é o fim? C6H6. Então vão ser as únicas espécies químicas que devem conter na minha equação. Primeiro passo, como é que eu vou resolver isso? Primeiro passo, eu organizo aqui as minhas primeiras e segundas etapas, certo? E eu tenho que deixar as espécies químicas que eu quero organizadinhas do ladinho em que elas vão aparecer. Então, se o C2H2 é reagente, eu repito a primeira equação em que o C2H2 ele é reagente, e se o C6H6 é produto e ele está aparecendo na segunda reação como reagente, o que é que eu faço? Inverto essa reação. Eu passo o CO2 e a água para ser reagente e o C6H6 mais o O2 para ser produto. E ao inverter isso, eu também inverto o sinal do meu ΔH, certo? Nas questões de lei de Hess, o que a gente fizer com a equação, se a gente multiplica ou se a gente divide, a gente também faz isso com ΔH. Se a gente troca de lado, a gente também faz isso com ΔH. Como? Trocando de sinais. Então, gente, aqui, o que é que aconteceu? A gente vê que na reação global, eu tenho 3 C2H2. E nessa reação aqui, eu só tenho 1. Eu já organizei quem é reagente e quem é produto, certo? Agora, eu preciso multiplicar esse C2H2 por 3. Por quê? Porque na reação global tem que ter 3, então aqui eu multiplico por 3. Então, ó, multipliquei tudo por 3 e eu consigo ver que o meu ΔH também foi multiplicado por 3, certo? Então, aqui aparece o resultado. O C6H6, ele é 1, então eu não vou multiplicar nada, certo? Eu só faço repetir ele aqui, porém, do lado dos produtos e com ΔH trocado. O que é que eu faço agora? Corto. Eu corto tudo que é igual. Detalhe, para que eu possa cortar espécies químicas, elas precisam ter o mesmo coeficiente estequiométrico, que é esse valorzinho que aparece na frente, e elas precisam estar em lados opostos. O que é estar em lados opostos? Um é reagente e outro é produto. Então eu posso cortar, certo? Quando eu corto, você vê que some O2, some CO2, some H2O. Fica somente os valores que eu queria, que está nessa equação global. Mas, o que é que eu faço agora com esse valor desse ΔH? Ao final, a gente encontrou os valores de menos 930 e mais 780. E aí você soma esses valores. A gente coloca aqui, ó, ΔH é igual a menos 930 mais 720, que deu um valor de menos 150. Alternativa B. Já nessa questão aqui, do Enem 2017, a gente já vê uma questão gigante. Mas quando você vê que tem uma equação global e equações intermediárias, vocês já sabem de cara que vocês vão aplicar a lei de Hess. Então, eu já vou direto para a pergunta, para a gente economizar tempo, tá? O valor mais próximo do ΔH em kJ por mol de FeO para a reação indicada do FeO, do óxido de ferro, com o CO gasoso tá? Então, ele quer basicamente que vocês falem, que vocês cheguem nessa equação global aqui de cima, perfeito? Como é que eu vou fazer isso? Igual eu acabei de fazer na outra.
Só que vocês estão vendo que de 2016 para 2017 ele já deixou bem mais complicadinho, né? Então, nesse sentido, eu já vou trabalhar com quem eu quero deixar. Quem eu quero deixar dessas três aí, nessas três equações? Eu quero deixar o óxido de ferro, eu quero deixar o CO, eu quero deixar o ferro e eu quero deixar o CO2. Tudo que eu não quero deixar, eu vou dar um jeito de tirar. Então, vamos analisar a primeira reação. Bom, a gente tem 2 ferro, 3 CO2, tá. De cara, vocês estão enxergando que eu tenho que tirar o F2O3, certo? Mas para tirar, o que é que eu tenho que fazer? Mesmo coeficiente estequiométrico. Vocês estão vendo que na terceira equação eu tenho 3FO2O3 e na primeira eu só tenho 1. Pode cortar? O que é que eu tenho que fazer? Tenho que multiplicar a primeira equação por 3. E aí eu multiplico tudo por 3. Então, e eu também multiplico esse menos 25 que se transforma em menos 75. Fechou? Então, com isso, eu consigo cortar o F2O3 com F2O3 na terceira reação. Vamos agora para analisar a segunda reação, certo, gente? Bom, aqui na segunda reação eu preciso cortar o F3O4, porque ele não aparece. Vocês estão vendo que de um lado eu tenho F3O4 e no outro lado eu tenho 2 F3O4 nessa reação 3. Então o que é que eu preciso fazer? Multiplicar por 2. Então eu fico com 6FeO mais 2CO2 mais dando Fe3O4, 2Fe3O4 mais 2CO. Faço o que com o valor de ΔH? Vezes 2, então fica menos 72. Fechado, acompanhado até aqui. E agora, na última equação, eu não faço nada. Agora, eu vou deixar aqui do lado as três equações organizadas. Vamos começar a cortar? Gente, quando vocês conseguem cortar, é porque está tudo dando certo? Então vamos cortar logo. FO2O3 com FO2O3. Vamos cortar Fe3O4 com Fe3O4. Aí percebam que de um lado eu tenho 3CO, somando o CO da segunda com a terceira equação, e do outro lado eu tenho 9CO. Então eu corto esses 3 e corto 3 daqui desse lado, eu fico com a equação final com 6CO. Perfeito? Agora o CO2. Eu tenho 9 CO2 de um lado e 3 CO2 do outro lado. Mesma coisa, corto esses 3 aqui do reagente, fica somente 6 do produto. Logo, depois de todas essas cortadas, eu consigo somar tudo e obter a equação global, que é justamente essa que está aparecendo aqui. Perfeito, gente. Agora, vamos ver o que vai acontecer com esse valor de ΔH? Somando menos 75 com menos 72, a gente tem menos 147, que somado a mais 47 fica um valor de 100. Então, o ΔH vai ser 100. Eu tenho a opção 100, menos 100. É a letra E. Posso marcar, professora? Vocês estão vendo, ó a equação que aparece na questão. Um óxido de ferro, um monóxido de carbono, dando ferro sólido, dando um CO2. Olha a reação que a gente chegou. 6 FeO, 6 monóxido de carbono, 6 ferro, dando 6 CO2. Obviamente, gente, não é igual. Eu tenho, um está na proporção de 1, outro está na proporção de 6. Eu preciso dividir esse valor de 100. Então, 100 dividido por 6 dá menos 17. Alternativa B. Bom, vamos para a última agora, tá? A glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose ela é completamente oxidada na presença de O2. Porém, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose pode ser convertida
em 2 moléculas de ácido lático. Então, ó, a glicose aqui, ela é convertida em 2 moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas aqui. Então, vamos para a pergunta, né? O processo anaeróbio é menos vantajoso energeticamente por quê? Então, gente, que processo anaeróbio é esse? É justamente quem seria a equação global. É justamente a glicose se transformando em 2 piruvato. Perdão, a glicose se transformando em 2 ácidos láticos. O que eu preciso aqui é somente cortar tudo que não for glicose, tudo que não for ácido lático. Vamos analisar as duas reações. Primeiro, vamos ver se quem é reagente está do lado de reagente e quem é produto está do lado de produto. Quem é reagente? Glicose. Glicose está do lado de reagente? Está do lado de reagente. Não vou fazer nada com essa reação, essa equação. Vamos para a próxima. Ácido lático. Está do lado de reagente? Está do lado do produto. Então a primeira coisa que eu faço é troquei. Ácido lático agora ele é produto. E o que é que eu faço com o sinal? Troco o sinal também. Porém, a glicose, ela transforma em 2 ácidos láticos. E aqui eu só tenho um. Então, o que eu preciso fazer? Multiplicar por 2. Então, eu fico com o valor agora de mais 2.688. Perfeito? Posso cortar tudo agora? Mete a tesoura em tudo que não é glicose e ácido lático. Vocês percebem aí que a gente consegue cortar direitinho. 6 águas com 6 águas dos lados opostos. A gente consegue cortar 6O2 com 6O2. E a gente também consegue cortar 6CO2 com 6CO2. Então tá perfeito, sobra exatamente o que eu precisava. E aí eu pego esse valor de 2.800 e faço a continha com mais 2.688, sobrando um valor de menos 112 kJ. O menos representa absorção ou liberação. O menos significa liberação. Então, esse processo ele é energeticamente menos vantajoso. Por quê? Porque ele só libera 112 kJ por mol de glicose. Então, a gente conseguiu fazer uma questão que parecia um bicho em 1 minuto e 40. E aí? Não é massa? Então, gente, obrigada por terem me acompanhado até aqui. Divulguem o vídeo e vamos junto nesse Enem 2020. Gratidão.